A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical com a lição 10 na classe dos pré-adolescentes, que vai falar sobre o cuidado com as palavras. Eu sou o presbítero Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e é um prazer recebê-los aqui para mais esta sequência de aula. Aqui no canal você vai encontrar as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o seu like e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Pegue Bíblia, papel, revista, caneta e vamos juntos para mais uma preparação de aula da Escola Dominical. Temos encontrado algumas irmãs por onde temos passado. No final de semana estivemos em São José dos Campos. Dá uma olhada no meu Instagram, você vai acompanhar um pouco desta viagem e eu estou sempre postando por lá trechos das mensagens que estamos ministrando. Vou postar aqui no canal a pregação deste domingo pela manhã com o tema Pais e Filhos, uma parceria para a vida toda, lá com os adolescentes do Geração Eleita da Assembleia de Deus São José dos Campos. Gratidão aos líderes, irmão Marcelo, irmã Miriam, o pastor Emanuel Barbosa, presidente daquele campo, daquela igreja. Foi um prazer estar ali, tá bom? Não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, chegando então com a lição 10 aqui, o cuidado com as palavras. É sobre isso que nós vamos falar, o cuidado com as palavras. A lição tá aí, ó, em Provérbios, capítulo 12, tem essa salada aí, né, de versículos em Provérbios. E o texto, assim, em destaque, para destacar esta aula, está em Provérbios 15, 1. A resposta delicada calma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, né? Então, uma das grandes dificuldades que nós temos é exatamente na comunicação, né? Porque a gente muitas vezes quer devolver na mesma moeda que a gente escuta, né? Só que quando acontece isso, você aumenta a irritação, você aumenta a frequência, né? Então a melhor maneira é aprender a responder diferente, a responder, a não responder na mesma altura. E isso é um exercício de força e de uma maturidade muito grande, tá? Bom, a gente vai falar então sobre essa parte da comunicação. É, cuidado com as palavras, né? Não é só falar, as palavras têm poder, as palavras elas provocam algum tipo de reação, enfim, tá? Então nós vamos aprender que é preciso ter cuidado com as palavras. A mesma língua que profere bênção é a mesma língua que profere maldição. A mesma língua que profere palavras que edificam, que alegram as pessoas, pode ser a mesma boca que humilha, que destrói, que maldiz, né? Então isso depende de como nós usamos a língua, tá? Então, para a gente aprender aqui algo aqui nesta lição, a primeira coisa que é preciso aprender é preciso ouvir mais. Segundo Salomão, falar antecipadamente e falar desnecessariamente são características que podem causar vários problemas, inclusive nos relacionamentos. Vamos ver esse texto aqui, ó, de Provérbios 13, 3. Quem toma cuidado com suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida, não é? Ou esse quem fala demais aqui, ó, quem fala tudo que pensa. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo. Então, quem fala tudo que pensa acaba arrumando muitos problemas, tá? Eu estive pensando um pouco, o atual presidente do país, a maioria dos problemas que ele criou foi por causa do que ele falou. Ah, mas tá certo em falar. Então, só que as manchetes saíam todos os dias. E aí as pessoas distorcem as palavras, aí até você explicar que não foi aquilo que você queria falar, pronto, a imagem já está destruída. Então é preciso ter cuidado com as palavras. Eu acho que o senhor Jair faltou aí nas aulas aí sobre o fruto do Espírito e sobre os estudos aí sobre provérbios. A influência da família.
Algumas características de personalidade, como o temperamento, a educação que receberam de seus pais, contribuem para que a pessoa se torne mais falante e menos ouvinte. Tá? O inverso também pode acontecer. Então, eu sou uma pessoa muito falante, tá? É, eu tenho o hábito de, se eu estou numa mesa, difícil eu ficar calado. Eu vou falar. E como eu leio e assisto jornal, de vez em quando, né? Hoje eu não assisto mais, não. Eu mais leio, assim, algumas notícias e tal. Então eu tô sempre antenado, então eu sempre tenho alguma coisa para falar. Então eu sou uma pessoa, eu falo muito. Mas eu tenho notado que tem pessoas que ela fica quieta. E de repente ela fala uma palavra, e essa uma palavra que ela fala deixa tudo claro. E às vezes a gente ficou falando ali 1 hora, 2 horas, entende? Então, exercitar o hábito de mais ouvir do que falar não é fácil, não, tá? E o problema, na verdade, não é falar, tá? É ser apressado para falar, né? A pessoa que fala antes de ouvir pode ser confundida pelo outro, se perdendo em sua própria fala e não sabendo mais como agir. E o grande problema é fazer julgamentos prematuros, se colocando aí numa situação até mesmo vergonhosa e constrangedora, tá? Então, nós temos uma escuta reativa, note aí. Olha só, escuta reativa, olha só Provérbios 18:13. Se você se apressa em dar sua opinião, antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha, tá? Então é preciso ouvir os fatos. Só que nós temos um negócio chamado escuta reativa. O que é escuta reativa? Nós escutamos já procurando resposta. Então a pessoa vem falar com a gente, nós nem sempre estamos querendo ouvir as pessoas. Nós estamos querendo dar uma opinião sobre aquilo que ela está falando. Mas porque nós não ouvimos a pessoa com calma, prestando atenção, analisando o quadro todo, a nossa opinião será prejudicada. Então, cuidado com a escuta reativa. Nós somos de uma escuta passiva. O que é uma escuta passiva? É você escutar porque quer escutar a pessoa. Né? É você escutar para emitir uma opinião ou não. Tem horas que é melhor só escutar. Então, cuidado com a escuta reativa, tá bom? Aqui é uma pergunta, você fala demais? Bom, eu falo muito, eu falo bastante, tá? Aí tem os comentários inoportunos, mesmo que sem intenção, que podem ofender, ferir o outro. Então, outra coisa, o falador corre o risco de expor a sua vida e de outras pessoas desnecessariamente. Então, seja sábio, ouça mais, fale menos e não se apresse em falar, principalmente quando se tratar da vida alheia, quando se tratar da vida do outro e da sua vida pessoal também. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1,19. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e para ficar irado, tá? Então nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Nós precisamos ser mais dispostos a ouvir do que para falar. Quanto mais nós ouvirmos, mais a nossa fala será assertiva, tá? Ainda falando do atual presidente, uma das últimas situações, ele estava numa casa com as meninas lá em Roraima, não lembro aonde, um lugar bem carente, e ele tava tudo bem, até que ele falou uma palavra. Ele falou assim, pintou um clima. Pegaram essa palavra dele e viram um forfé, entendeu? Virou aí até entender que não, mas não é isso que ele quis dizer. Então, cuidado com as palavras. Eu vou falar algo aqui que talvez tem professor que não vai gostar, mas boa parte da perda de votos foi exatamente pela fala. Ele não soube lidar com a fala. Então veja, as pessoas, hoje nós vamos em um mundo onde as pessoas elas vão procurar uma maneira, tá? O mundo, o diabo e até mesmo as pessoas, elas vão procurar uma maneira de nos desestabilizar, de nos desequilibrar. Eu vejo isso quando eu olho para Davi. O que Golias está tentando fazer com
O que que Golias está tentando fazer com Davi? Golias está tentando desestabilizar Davi. É por isso que a Bíblia diz que ele amaldiçoa Davi, ele xinga Davi, ele humilha verbalmente Davi. Qual que é a estratégia de Golias? Fazer Davi baixar o nível. E o inimigo, ele é especialista em fazer a gente baixar o nível. É isso que irrita os irmãos de José. É isso que irrita os fariseus. Os irmãos de José fazem de tudo para ele baixar o nível e ele não baixa. Ah, mas a gente te odeia, mas não sei o quê. Ele não baixa o nível, tá? Ele não baixa o nível, ele não entrega os pontos, tá certo? Então, o inimigo, ele é especialista nisso, em fazer, tá? Então, ó, o inimigo é especialista em fazer as pessoas baixar o nível. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas batalhas estão sendo perdidas por falta de controle emocional. Quer fazer alguém perder o controle emocional? Ataque-o. Procure o seu ponto fraco e ataque-o. E quando se fala de palavras, quando se fala de alguém que não controla a própria língua, é só você falar algo que irrita aquela pessoa. E o pior, se as pessoas descobrem que esse é seu ponto fraco, é aí que elas vão investir. Tentaram com Davi, Golias tentou com Davi, não deu certo. Os irmãos de José contra ele, não deu certo. Os fariseus contra Jesus, não deu certo. Então, perde-se muita coisa, mas muita coisa. Perde-se relacionamentos, perde-se amizades, perde-se a própria história por não ter autocontrole, por não manter a boca fechada e querer dar resposta para todo mundo e não entender que muitas vezes as pessoas não estão querendo respostas, elas estão querendo exatamente que você reaja de uma forma que revele ou que dê a elas munição para lhe atacar. Tá vendo o que ele falou? Na verdade, não é nem aquilo que você queria falar, mas você reagiu, você falou, você não guardou a língua, então você dá munição para as pessoas dizerem. E hoje, em tempos de redes sociais, qualquer palavra vira manchete. Então, mais do que nunca, este conselho de Tiago, sejam tardios para falar, ele é válido, tardio para falar. Porque as pessoas vão pegar uma palavra sua, transformar em manchete e destruir a sua imagem. E saiu da sua boca. E o pior, quando você falar algo errado, quanto mais você tenta consertar, pior fica o cenário. Então, muitas vezes, a melhor estratégia é ficar calado, é não responder, ou então é reconhecer, olha, as pessoas sabem que vão me perguntar e sabem, elas já esperam que eu responda desse jeito. É isso que me chama a atenção em Davi. Golias esperava que Davi respondesse a ele na mesma altura, era o normal, era o natural. Davi tinha que ter xingado Golias de volta. E Davi não xinga. E Davi não baixa o nível. Então esse é o grande desafio para nós hoje, enquanto cristãos, enquanto líderes, enquanto servos de Deus, não baixar o nível, não responder às afrontas na mesma medida com que somos afrontados, para não dar munição ao inimigo e muito menos às pessoas contra nós. Pensa nisso. Olha só. Ora por nós aí. Ai, ai, Jesus. Para Deus nos dar graça. Estamos, né, nesse tempo que nós estamos trabalhando aí para Jesus. Muito bem, ó. Pare e pense antes de falar. Eu usei aqui esse termo do atual presidente de propósito, tá bom? Pensa aí um pouquinho, você vai ver que eu tenho razão. Além de ouvir, é necessário pensar antes de falar. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Será que a informação é verdadeira? Vai contribuir de forma positiva para as pessoas? Pode magoar alguém? Então é preciso tomar muito cuidado para evitar a lisonja, a leivosia, a fofoca e calúnia. A lisonja, o que é? Elogio exagerado com o objetivo de bajular alguém. Então, muito cuidado, tá bom? Com a lisonja. Uma coisa é admirar, uma coisa é agradecer, outra coisa é bajular.
eu tô toda segunda-feira, 9h45 da noite, eu estou fazendo aqui uma live aqui no meu Instagram, @DenisPereiraOficial, com o tema Sala de Pregadores. E na última segunda-feira eu falei sobre isso. Seja grato, mas não seja bajulador. O bajulador, ele quer mostrar para as pessoas que conhecem a pessoa, né? Não. Então, quando eu estou numa igreja, eu vou agradecer o pastor, eu o agradeço. Hoje, com as redes sociais, dependendo do pastor, a gente já chega lá conhecendo um pouco ele, a sua atuação. Então, já existe ali uma admiração, mas sem bajulação, tá? Aleivosia é aquela verdade que esconde mentiras. O aleivoso fala a verdade e de uma maneira propositalmente engana o outro. Imagine alguém que empresta dinheiro a um amigo que promete devolver em mais de 2 meses, mas leva 5 anos para pagar. Então isso é aleivosia, né? Então ele diz, olha, me empresta R$ 100 que eu te devolvo em 1 mês. Mas ele leva 1 ano para pagar. E isso já estava no seu coração. O nome disso é aleivosia, tá? Fofoca e calúnia são práticas que separam as pessoas. A fofoca envolve uma comunicação secreta do tipo, não fala para ninguém o que eu contei para você. A calúnia envolve uma mentira falada abertamente contra alguém, pondo em dúvida o caráter do outro, tá? Fofoca e calúnia. Qual é o grande problema destes pecados e destas práticas? É que elas destroem o bom nome de alguém, tá? A coisa que nós temos de mais precioso na nossa vida é o nosso nome. Então a fofoca, ela tem o propósito de destruir a honra de alguém. É uma falha de caráter absurda. Mesmo que a pessoa tenha praticado um erro, mas dar visibilidade a este erro, fazer propaganda deste erro, é destruir a imagem, o caráter da pessoa. Isso é pecado, isso é reprovado por Deus, não é? E é sempre bom lembrar, faça com os outros aquilo que você desejaria que fizessem com você. Então, é preciso ter muito cuidado aí, tá certo? É por isso que não tem fuxico gospel, fofoca gospel, tem nada disso, é tudo do capeta, irmão. É que esses sites aí é de gente desviada. Muito bem, seja educado, tá bom? Seja educado. A carta de Tiago destaca que o servo de Deus deve estar pronto para ouvir, mas demorar a falar, né? E ficar com raiva. Isso é fundamental para que os relacionamentos se tornem saudáveis. Então é preciso falar com respeito e humildade, né? Falar com brandura, não é falar com equilíbrio, tá certo? Falar com tranquilidade. Olha o versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Esses dias na escola dominical, estava dando aula de escola dominical, um outro professor falou algo. Ele falou, irmão, e estava no contrapé do que eu estava falando, do jeito que ele falou, ele tomou. Ele falou, eu pá! Entende? Então, tem hora que respira. Olha só o versículo 4, Provérbios 15. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Olha isso. Tá? Por onde passa o sábio espalha a sabedoria, mas o homem sem juízo espalha a sua tolice. E por aí vai. Então, falando com respeito, com humildade. Você é responsável por aquilo que você diz. A escolha é sua, bênção ou maldição, tá? Mas lembre-se que ela trará consigo as consequências. O cuidado com as palavras é fundamental para qualquer pessoa, portanto, pare e pense antes de falar. Ah, mas fulano falou isso, isso. Então, o que ele falou te feriu, não feriu? Então, como é que você vai falar do mesmo jeito? Significa que você está se tornando igual àquela pessoa. Então, procure falar de uma maneira assertiva, de uma maneira positiva, de uma maneira que vai produzir saúde e não destruição. Amém, meus amigos? Essa foi a nossa pré-aula na classe dos pré-adolescentes. Um forte abraço. A próxima aula vamos falar sobre o perigo da inveja. Deus nos guarde, tá certo? Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.